Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roberto, sou professor de Biologia e hoje aqui no Biologia Comentada nós iremos falar um pouco sobre vírus. Por quê? Porque vírus é o assunto do momento. Vírus é um assunto que é bastante trabalhado já normalmente no Enem, nos vestibulares e estando nós no meio de uma pandemia, obviamente será um assunto que vai com certeza dar muito pano para as mangas para que as questões venham a ser cobradas. Sabendo disso então, vamos falar hoje um pouquinho sobre eles. Tem mais um detalhe, se você tiver interesse em estar melhor preparado para o Enem, então esse canal pode te ajudar bastante. Por isso, não esquece de nos ajudar também, tá bom? Se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações e não esquece de deixar o like para nos ajudar, para nos dar força e a gente está produzindo mais vídeo e assim também podendo te ajudar, certo? Então, sem mais delongas, vamos ao assunto de hoje. Vírus. Vamos lá. Eu vou começar a falar para vocês sobre vírus a partir do entendimento da palavra vírus. Essa palavra ela vem do latim e significa veneno. O interessante é que lá na Idade Média as pessoas não sabiam da existência dos vírus nem tampouco de qualquer outro micro-organismo. Elas simplesmente acreditavam que se espirrassem, a alma sairia do corpo delas e com isso elas perderiam a condição de saúde. Quem estivesse por perto teria que gritar saúde o mais alto possível para assim a alma voltar para o corpo e ela voltar a ter restabelecido então o seu bem-estar. Até hoje muita gente faz isso, né? Talvez você mesmo. Mas é interessante notar que esses hábitos da antiguidade muitas vezes nos prejudicam se eles nos acompanharem sem nós darmos o devido crédito à ciência. O conhecimento sobre o que são os vírus e os demais micro-organismos é fundamental para que possamos vencer essa etapa da pandemia. Mas, para que a gente possa ter esse conhecimento a mais, nós teremos também essa aula voltada a isso. Então é nesse vídeo que nós vamos apresentar as características, vamos apresentar classificações e a forma como os vírus podem ser cobrados no teu Enem ou no teu vestibular. Vamos lá então. Então pessoal, os vírus eles são uma grande incógnita na biologia e o motivo é simples. Se você for observar os vírus pelo que a citologia menciona, a citologia diz o quê? Que vírus é um ser acelular. Quando nós estamos estudando a citologia, nós vemos uma coisa chamada de teoria celular. E o que é que a teoria celular menciona? Ela diz que todo ser vivo é feito de células. Ora, os vírus são seres acelulares. Então, por esse ponto de vista, um vírus não é um ser vivo. Portanto, o vírus não tem vida. Interessante notar que se o vírus estiver fora da célula, nem ao menos desse nome de vírus ele pode ser chamado. Ele passa a ser chamado, se estiver fora da célula, de vírion. E a estrutura dele irá se assemelhar muito mais a um cristal do que propriamente a um ser vivo. Outra coisa importante é que se nós observarmos sob o ponto de vista da bioquímica, por exemplo, nós iremos ver que a bioquímica vai mencionar que os seres vivos possuem moléculas informacionais. E aí, nesse caso, os vírus, por possuírem DNA ou RNA, poderão ser classificados de seres vivos. Então, percebeu? A dificuldade que nós temos hoje em dia de entendimento se os vírus são ou não são seres vivos vai depender muito do ponto de vista de estudo que estiver sendo realizado. Mas, para o Enem e vestibular, nós consideramos que os vírus não são seres vivos, tá certo? Cuidado então com esse detalhe. E a composição dos vírus? De que eles são feitos? Os vírus, eles são estruturas bem simples. Eles são feitos, na verdade, de uma capa de proteína e um material genético. Essa capa de proteína recebe o nome de capsídeo, enquanto que o material genético vai ser de dois tipos, ou RNA ou DNA. Vamos agora falar um pouco sobre a classificação dos vírus. Já que o material genético do vírus está dividido em DNA ou RNA, nós podemos então classificá-los a partir desse material genético. Então, para a gente lembrar, vírus mais comuns de DNA, por exemplo, são vírus do herpes, adenovírus, vírus da hepatite B e o bacteriófago. Já se formos falar de vírus de RNA, temos que lembrar de retrovírus, que é o HIV, o vírus da AIDS, né? O influenza vírus, que é o vírus da gripe, o vírus da hepatite tipo A, C e D, e ainda nós temos também o vírus da febre hemorrágica. Dentre eles nós temos o vírus que causa dengue, o hantavírus e o ébola, ou ebola.
E além de tudo, ainda temos também o vírus da raiva. Os vírus ainda se classificam quanto ao tipo de cadeia que eles vão possuir. Então eles podem ser chamados de cadeia simples ou cadeia dupla. Desses, o Enem e vestibulares costuma cobrar os de cadeia simples, principalmente os de RNA. Então, vírus de cadeia simples de RNA nós teremos a cadeia positiva e a cadeia negativa. Além disso, temos ainda também os retrovírus. Os vírus de cadeia positiva são aqueles em que o material genético viral tem a mesma sequência do RNA mensageiro que irá dar origem ao capsídeo dele e ao próprio material genético do vírus. Já se formos falar em vírus de cadeia negativa, serão aqueles em que o material genético deles dará origem a um complementar do RNA mensageiro, que forma o material genético do vírus e as proteínas virais. Enquanto que os retrovírus são aqueles que, ao entrarem na célula, junto com eles entra já uma proteína, uma enzima, que será a transcriptase reversa. Então esses vírus eles possuem essa enzima, que faz com que ocorra, a partir de um RNA, a síntese de DNA, para depois ele formar novamente RNA viral. Então, a partir daí, nós temos a classificação dos vírus. Então, vamos falar um pouco sobre os ciclos virais. Os vírus eles possuem, na verdade, apenas dois tipos de ciclos virais: o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Quando o ciclo lítico está sendo utilizado pelo vírus, ele costuma, então, lisar, destruir a célula em seu ciclo de replicação. Então, esse, inclusive, é o ciclo mais danoso, em que, obviamente, os tecidos ali irão sofrer consequências bastante danosas, já que o vírus está destruindo as células daquele tecido. Por outro lado, os vírus ainda podem ter o ciclo chamado de lisogênico. Nesse ciclo lisogênico, a célula se divide e o vírus acaba sendo replicado no interior dessa célula sem que isso prejudique a célula. Então, nesse caso, acaba que o vírus se perpetua no interior dessa célula e do tecido. Isso é muito comum, por exemplo, com o vírus do herpes, quando ele se encontra no estágio em que não manifesta nenhuma ferida no lábio, ou na região da genitália. Mas, quando por algum motivo o sistema imunológico diminui, ele acaba então se manifestando e entra no ciclo lítico. Aí aparece a feridinha na boca ou na genitália. Lembre-se que boa parte da população mundial, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, possui o vírus do herpes. Alguns são sintomáticos e alguns são assintomáticos. Significa dizer que alguns, vez por outra, entram no ciclo lítico, manifestando sintomas, e outras pessoas passam grande parte da vida ou praticamente a vida toda sem manifestar o ciclo lítico, apenas o lisogênico, e portanto o vírus vivendo em seu interior. Bom, por isso que dizemos, quem tem vírus, nesse caso o vírus do herpes, nunca mais estará sozinho na vida. Há sempre com você um vírus lhe acompanhando. Bem, pessoal, então esse foi o conteúdo que nós temos para hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero você para que na próxima a gente dê continuidade. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o teu like para que a gente possa então continuar com esse trabalho. Até a próxima!